Olá, acadêmicos e acadêmicas, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a literatura como divulgadora das reflexões sobre o meio ambiente e os povos indígenas. Esse assunto é muito interessante e também é muito importante. Sabe-se que a literatura infantil desempenha um papel fundamental no sentido de permitir e potenciar nas crianças o despertar de uma consciência ecológica, social e política, preparando-as progressivamente para a tomada de atitudes e de decisões responsáveis sobre o exercício da cidadania. Agora acompanhe. Meio ambiente. Desde a década de 70 do século XX, histórias voltadas para o público infantil já abordavam a questão do meio ambiente, tendo como enfoque a poluição do planeta, o desmatamento, a proteção dos animais, o aproveitamento dos recursos naturais, a preocupação com a água, entre outros. A partir daí, essa temática marca sua presença inequívoca na literatura infanto-juvenil até hoje. Pessoal, sem esquecer que está fazendo arte, reconstruindo o mundo, a literatura infantil propicia ao leitor jovem a formação de uma consciência crítica, contrária àquela que contorna os problemas, que os aceita e permite ficarem como estão. Como a educação ambiental é um campo de saber constituído e permeado pela cultura, apontamos para a literatura infanto-juvenil como um gênero construído dentro dessa perspectiva. Olha só, percebemos que os temas abordados nos livros infantis não param no tempo, mas que se atualizam nesse cenário, enfocando questões atuais como a educação ambiental, as questões de gênero, etnias, inclusão, entre outros. A literatura infantil se preocupa em fazer publicações com temas atuais, incluindo preocupações com a sociedade, meio ambiente e defesa da ecologia. Interessante, não? Meio ambiente. Percebe-se que ao falarmos de literatura, esta carrega uma profusão de saberes que nos questionam e que acabam construindo a nossa forma de pensar e agir em relação aos problemas da humanidade. Pessoal, vocês conhecem a história O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon? O clássico O Menino do Dedo Verde destaca-se por abordar sobre cuidado e respeito com a natureza em um livro infanto-juvenil. A obra é referência quando o assunto é consciência ecológica e impacto ambiental. Aborda ainda temas de grande significado e amplitude, como os relacionados à ética, cidadania e sociabilidade. Traz em suas páginas a sublime missão de humanizar o nosso coração, de orientar-nos contra o desflorestamento, a poluição e degradação do meio ambiente. Na descoberta individual do dedo verde interior, configura-se, por analogia, o despertar da nossa consciência humana e ecológica e, por extensão, do amor e respeito ao outro, à natureza, ao meio ambiente. Esse livro é muito interessante. Fica a dica! Meio ambiente. Por se tratar de uma questão social que toca significativamente o exercício da cidadania, os textos literários oferecem inúmeras possibilidades para o uso vivo da palavra articulados com a educação ambiental. Dada a importância da literatura na mediação do conhecimento, o aluno precisa desenvolver a capacidade de compreender histórias orais e escritas e de assumir a palavra, produzindo textos em situações de participação social, construtiva e transformadora. Acadêmicos e acadêmicas, assim e de forma a enfrentar os desafios atuais, torna-se imprescindível educar para a sensibilidade e para os afetos, com o objetivo comum de desenvolver também uma cidadania responsável. Isto porque as questões sobre o ambiente são, como quaisquer outras, um problema da humanidade. Entendido? Agora vamos falar sobre os povos indígenas na literatura infantil. Acompanhe. Povos indígenas.
A Lei 11.645/8 regulamenta a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena em todos os níveis de ensino. Precisamos ressaltar aqui que essa lei foi uma grande conquista no reconhecimento social do negro e do indígena. Ela torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena em todas as escolas brasileiras, públicas e privadas, do ensino fundamental e médio. Pessoal, histórias que valorizam as diferenças e a diversidade cultural dos povos indígenas são indicações que abordam os conteúdos exigidos por essa lei. Sugerimos algumas obras, anotem aí. A Aldeia Palavras e Mundos Indígenas, de Valéria Macedo, traz para as crianças uma amostra da cultura indígena, como a das tribos Yanomami e Craô. A leitura de Lendas e Mitos dos Índios Brasileiros, de Valdemar de Andrade e Silva, apresenta lendas indígenas. A obra Contos e Lendas dos Índios do Brasil, de Antonieta Dias, possui diversos contos da cultura indígena. Além das histórias narradas pelos autores Daniel Munduruku, Olívio de Jicupe e Eliane Potiguara. Certo, pessoal? Povos indígenas. As crianças têm o direito de descobrir, ler e debater os textos produzidos pelos diversos povos indígenas, como forma não só de conhecer visões estéticas e temáticas diferentes, mas também de valorizar o outro, o diferente, que deve ter sua história, sua presença e visão de mundo reconhecidas. Acadêmicos e acadêmicas. A proposta do trabalho em sala de aula com a temática do indígena é fundamental, pois procura sensibilizar o leitor, integrando-o à realidade, promovendo autoconhecimento e compreensão de si mesmo e do outro. Além disso, promove uma reflexão sobre como o outro vê e lê o mundo e como narra suas histórias. Ou seja, a leitura da literatura indígena proporciona a percepção de como formamos identidades e alteridades. Ok? Lendas indígenas. As lendas dos nossos índios têm grande importância no estudo antropológico, cultural e material e podem ser o ponto de partida para encontrarmos os caminhos do desenvolvimento da civilização indígena quanto à interação entre o homem e a natureza, principalmente no que toca à preservação do equilíbrio ecológico. Mas vocês devem estar se perguntando, como trabalhar essa temática em sala de aula? Anotem algumas sugestões. Sugerimos o trabalho em sala de aula a partir do livro Lendas Indígenas, de Antoraci Tortoleiro Araújo, que reúne 25 histórias, fábulas, lendas, mitos, enfim, explicações sobre a origem do homem e de outros seres, animais e vegetais. Um modo original de viver e ver o mundo recolhido entre diferentes povos. Ouçam algumas sugestões de trabalho com o livro, adaptável a várias faixas etárias. Porém, cabe ao professor identificar o que mais se encaixa com as potencialidades, dificuldades e nível de sua classe. Anotem aí, pesquisa. Divida a turma em equipes e peça que pesquisem cada um dos grupos indígenas que contribuíram com suas lendas para o livro. Depois de feita, a equipe deverá repassar as informações aos colegas. Dramatização. Peça aos alunos em grupo que escolham uma das lendas para dramatizarem para a turma. Exposição. Montar uma exposição com objetos que apresentem certos costumes indígenas, características específicas físicas, alimentação, vestimentas. Elaborem um convite para os alunos da escola e familiares, de modo que todos possam apreciar. Outra dica: dicionário curioso. Elabore junto com os alunos um dicionário curioso de parede, onde deverão constar
todas as palavras ou termos apresentados no texto do livro e outros materiais pesquisados. As palavras para os dicionários deverão ser termos indígenas. Outra dica: pintura. Faça o momento da arte. Utilize o nome de cada lenda apresentada no livro e peça que os alunos pintem algo para representar a lenda por eles escolhida. Exponha a título de informação e conhecimento. Anotaram? Pessoal, com atividades práticas em sala de aula, os professores possuem a oportunidade de falar sobre tais temáticas e fugir das comemorações esvaziadas de conteúdo, permitindo ao aluno conhecer o universo cultural de variedade e beleza inestimáveis. Nossa aula está acabando, mas antes vamos ouvir a história A Bela e a Fera. A Bela era a filha preferida de um comerciante. Durante uma viagem, ao passar próximo a um florido jardim, o comerciante quis colher uma rosa para a Bela. O dono do jardim, uma fera, ficou enfurecido e aprisionou Bela em seu palácio. Com o passar do tempo, Bela e Fera tornaram-se amigos. Certo dia, Bela foi visitar sua família e se atrasou. Ao voltar, achou Fera doente. Aos prantos, Bela deixou uma lágrima cair em Fera, que se transformou em um lindo príncipe. Um beijo e até a próxima. Tchau!